Olá pessoal, no tabuleiro estamos vendo um ataque índio do rei. Olha só, os cavalos coordenados, bispo fianquetado, o rei depois vai rocar no flanco rei, tudo muito parecido com a defesa indiana do rei, certo? Defesa indiana é a mesma coisa, certo? Só não tem o E5 aqui e o rei já rocou, mas são 6 lances também na versão clássica da defesa indiana do rei. E aqui de brancas, como as brancas começam o jogo, elas então têm um ataque. É como se você estivesse jogando a defesa indiana do rei de cores invertidas. Um conceito muito interessante. Fischer já jogou assim e tem partida modelo que nós vamos mostrar no canal também. Mas o que eu quero focar nesse jogo foi a partida entre o Karyakin, desafiante ao título mundial 2016, empatou com o Carlsen, perdeu nos tie-breaks, digamos assim, e Sam Shankland, um grande mestre americano que teve aí um desempenho fabuloso na Copa do Mundo FIDE de 2021, eliminando Peter Svidler, um grande jogador russo, e ganhando a primeira partida clássica do próprio Karyakin. Então, o Karyakin aqui estava numa situação de ganhar ou ganhar, porque empatar ou perder é estar fora. E vejam só, o Karyakin sempre foi um jogador conhecido como ministro da defesa e jogador de E4, peão-rei. O Shankland manda uma francesa, veio D3, D5, e aí ele já sai das linhas tradicionais e cavalo D2. Cavalo D2 para impedir a... Bom, impedir não impede a abertura da coluna D, mas impede a troca de damas. Cavalo F6, cavalo de G para F3, bispo E7, G3, A5. Esse lance aqui não é muito comum, certo? Mas é bastante conhecido também. Bispo G2, A4, A3, segurando aí o peão A para não estragar no flanco dama. C5 e roque. Bom, aí está uma posição clássica aí do ataque índio do rei, em que os planos já ficam muito bem estabelecidos. As brancas atacam no flanco rei, assim como na defesa indiana do rei. Só que aqui são as brancas que atacam no flanco rei e as negras já estão posicionadas para o ataque no flanco dama. Bom, eu acompanhei a transmissão ao vivo dessa partida e uma coisa que foi dita muitas vezes e eu pude comprovar quando eu analisei com o meu computador depois, é que realmente o computador se confunde. Ele dá sempre que as pretas estão bem. Só que, por exemplo, a siciliana, se a gente pensar assim em termo estratégico global, né, pega a Najdorf aí em que as brancas fazem o rock na ala da dama, as negras rocam na ala do rei, fica um ataque em alas opostas e ganha quem chegar primeiro. Aqui é parecido, só que os reis estão do mesmo lado. Então, quando as brancas chegarem, tem rei lá para dar checkmate. Quando as negras chegarem aqui no flanco dama, não tem nada. Então, isso é uma coisa que o computador parece que não entende. E é a mais pura verdade. Cavalo C6, torre E1, roque, E5, lance muito importante, certo? Acontece em várias estruturas de francesa e nós temos a retirada desse importante defensor do roque, o cavalo em F6. Cavalo D7, cavalo F1, B5, H4 e agora o Karyakin começa o ataque no flanco rei, bispo B7. E tanto assim é confuso que o computador aqui me deu a classificação da abertura, agora no 12º lance, como C00, defesa francesa, lances não usuais no segundo movimento das brancas. Quer dizer, segundo lance não usual das brancas. Quer dizer, ele não entende que isso aqui é um ataque índio, que vira um ataque índio do rei. Pela estrutura. Olha ali a estrutura, né? Então ele classificou aqui como defesa francesa, linhas não usuais no segundo movimento. Estão de brincadeira, né? H5. E aí agora, esse lance aí é bastante perigoso, porque vejam só,
Se a branca consegue plantar um H6 aqui, já danifica toda a estrutura de peões em torno do rei das negras, que, diga-se de passagem, já não tem muita peça a seu redor. Compara aqui o rei branco com pelo menos 3 peças ao seu redor. Então, H6, certo? Vamos supor aqui um lance só para passar a vez, né? A ideia seria, então, atacar pelas casas pretas, e isso aqui vai ficar extremamente difícil de defender. Por isso, o H6 que o Sam jogou. Bispo F4, Dama B6, então cada exército se posicionando aí no seu respectivo flanco. Dama D2, e já começa a aparecer temas de sacrifício na posição, com entrada de dama e tudo. Torre de FC8, e o Sam Shankland não está nem aí. Ele segue o plano, né? Segue a lógica de atacar no flanco dama. E o rei está quase sozinho, né? Reparem isso. G4. E agora, com o H6, o H6 foi menos pior do que o G6, mas sem dúvida não foi bom, porque cria um contato aqui. Olha só, na casa G5, que a branca pode avançar no próximo lance, já tem cavalo, bispo e dama cuidando da casa, né? E aqui o computador dá como igual, mas estrategicamente é aquilo. Quando as negras chegarem no flanco dama, não tem nada aqui. E quando as brancas chegarem no flanco rei, tem rei para dar mate. E aqui o computador dá como igualada a posição. Então, gente, olha só. O que a gente pode aprender dessa partida? É um tipo de abertura que o computador não entende muito bem. E a gente pode usar, vocês vejam que não tem muitas táticas no começo, mas o contato, a luta em si, acontece alguns lances mais tarde depois da abertura. Acontece lá, tipo na metade do meio jogo, em que vai ter um contato mais forte entre as peças. E é muito estratégica, certo? Então, eu acho assim uma ideia de jogo. E vejam que o Karyakin usou numa situação que ou ganha ou vai para casa, né? Ele não tinha escolha. O Shankland volta a dama D8. Agora o Karyakin começa a reposicionar o cavalo H2. Torre A6, e aqui o computador está dando ligeira vantagem negras. Interessante. Rei H1, já liberando a coluna G. Vejam aqui que é bem importante para o segmento aí do ataque. B4 e o Shankland mandando ver no flanco dama. Karyakin joga a torre G1. Cavalo F8, finalmente trazendo uma peça para o flanco rei. Então ele impede ali G6, H7, defende essas casas, mas o ponto G7 não. Será que talvez bispo F8 não fosse mais interessante? Veio A por B4, C por B4 e D4. Aqui, pessoal, nós temos que fazer uma pausa aqui muito interessante. Que depois que o Shankland joga cavalo F8, seguir com o lance que o Karyakin jogou de abrir o flanco rei com G5, tem um problema aqui. Tem um problema sério aqui. Se ele abre com G5 agora, as negras têm aqui, esse lance aqui, e depois retira o cavalo e olha quem tá lá. Bispão de Casa Branca. Bispão de Casa Branca, atrasando os planos das brancas e também dando um contrajogo sensacional para as negras. Então é bastante prematuro, depois de torre G1, cavalo F8, partir para abrir o flanco rei. Agora vocês vão entender. A por B4, C por B4, D4, fecha de vez o centro e não permite mais a abertura do bispão lá de Casa Branca. Então, olha só que concepção maravilhosa. Um movimento profilático que agora deixa o ataque praticamente imparável. Vamos descer um pouquinho aqui. Aqui o Shankland joga
Cavalo A5, ele tem que fazer o que a posição dele permite, né? Trazer o cavalão para C4. O computador não gostou desse lance, prefere A3, mas de novo, né? Vai ficar com um peão passado isolado, mas é aquilo, vai chegar aqui e aqui não tem nada, né? G5, agora o Kariakin finalmente avança pelo flanco rei, veio o cavalo C4 ameaçando a dama, dama C1, e aí o Shankland toma para deixar a coluna H aberta e não a G, porque ele está vendo a torre lá atrás, certo? Então H por G5, bispo por G5, e aqui, na minha visão, ele parte para o tudo ou nada, avançando com tudo no flanco dama. Se ele for levar mate, pelo menos ele morre gritando, né? Não é assim que se diz no xadrez? Então, B3, bispo por E7, dama por E7, bispo F1, A3, e agora o grande momento da partida. Tenta dar uma pausa para descobrir o lance do Kariakin. E aí alguns podem dizer assim que isso aqui foi um lance assim de ganhou porque conseguiu ver essa combinação. Não, não é, pessoal. Aqui é o seguinte, é a estratégia da partida, certo? Claro que agora tem que ter o olho tático para ver o torre por G7 e ver toda a combinação aqui. Mas é que é o seguinte, o Kariakin, ele montou toda a estrutura. Vocês viram que nós tivemos ali o lance E5, que dificultou a coordenação da defesa. O próprio Shankland não deixou muitas peças aqui para apoiar o rei dele, se aventurou no ataque do flanco dama, mas aqui no flanco dama não tem nada. Quer dizer, tem dama e torre só, mas não tem ninguém para dar mate. E aqui no flanco o rei tem. Então olha só, rei por G7. Se você não acertou o sacrifício de torre, dá para tentar descobrir outra ideia agora. Cavalo G4, gente, olha aí, ó, visando dama H6. Muito forte. A única defesa é F5. Veio E por F6, en passant. Não tem saída. Aqui o Shankland já viu que está completamente perdido. Ele entregou a dama. Claro que não vai dar tempo chegar com o peão aqui. Ele até chega. Mas eu acredito que ele fez isso não só para premiar realmente o bom jogo que o Kariakin fez, mas olha só, para todos nós amadores, nós temos um exercício aí que a gente vê resolvido na partida, né? Dama por F6, cavalo F6, A por B2. São poucos jogadores de xadrez que seguem até o fim, até o checkmate. Dama G5, olha aí que legal, gente. Rei F7, H6 ameaçando checkmate, é checkmate aqui, só conferir. O Shankland joga cavalo G6 para impedir esse checkmate. Vem cavalo H4 para remover o cavalo. Dá tempo, inclusive, das negras fazerem a dama, e ele faz. Olha ali. Dama por G6, cheque. Rei E7. Dama G7. Rei D6 e dama D7. Checkmate, repare o poder do peão D4. Olha só, pessoal, que partida sensacional. Agora o Kariakin conseguiu, com isso, levar para o tie-break, certo? Eu estou gravando o vídeo antes do tie-break, então depois do vídeo certamente esse resultado já é conhecido. E só para encerrar o vídeo, vamos pegar essa posição aqui. Branca joga e mate em 3. Olha aí, ó. Tá aí o probleminha que o Shankland deixou, que todo amador aí consegue resolver, né? Dama por G6, 1, rei E7, 2, dama G7, rei D6 e 3, dama D7, checkmate. Partida sensacional, ganhou no conceito, na coragem, eu diria também, e claro, tendo um olho tático aí para enxergar o torre por G7 quando a posição permitia, que é aqui. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.